Fala nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like e se inscreve no canal para manter bem informado sobre o nosso timão. Nesta terça-feira, 7, o Corinthians deu início à preparação para as quartas de final do Paulistão 2023, que será realizada no domingo, 12, às 16 horas, de Brasília, na Neoquímica Arena, contra o Ituano Futebol Clube. O meio-campista Fausto falou sobre a expectativa e preparação do time para a partida. Muito contente com a classificação. Agora, é seguir trabalhando com todo o grupo. Seguir trabalhando, melhorando e nos preparando para a fase final, que é a mais importante e a que todos queremos ganhar, comentou o volante. Sim, tivemos um dia livre para descansar. Hoje, já começamos a trabalhar para a próxima partida. Estamos focados nisso, em fazer as coisas bem e chegar o melhor possível para o jogo de domingo, completou. O camisa 5 chegou ao timão em julho de 2022, proveniente do Argentino Júnior e tendo passado pelas categorias de base da seleção argentina. Pelo Corinthians, Fausto Vera já disputou 34 jogos e distribuiu uma assistência. No ano passado, o meio-campista foi um dos cotados para o prêmio Revelação do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo da temporada 2023, Giuliano foi titular na derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, quando substituiu Renato Augusto, que ainda fazia um cronograma especial de retorno. Com o passar dos compromissos, porém, Fernando Lázaro resolveu escalá-lo como segundo volante, e esse pequeno detalhe deu muito certo. Nesse sistema que a gente está jogando, para que eu possa jogar, tenho que dar uma recuada para ajudar defensivamente. Ao mesmo tempo, essa recuada me potencializa com bola, porque quando vou para trás, pego mais na bola e começo a construir. Essa construção é melhor, é mais clara para o jogo, falou o jogador ao podcast Inteligência Limitada na última segunda-feira. Depois, vou ganhando o campo, sempre participando. Quando chego ao ataque, não chego muitas vezes, mas chego com eficiência, mas na hora certa. Estou muito feliz com o posicionamento, complementou. O primeiro teste do jogador como segundo volante aconteceu na vitória sobre o Guarani, na quarta rodada, quando ele entrou em substituição a Duqueiroz. Já no duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na sexta rodada, foi titular na função pela primeira vez, com Rony fazendo o primeiro homem do meio-campo. Depois de 2 jogos ruins do time, na derrota para o São Bernardo e no empate contra a Portuguesa, neste Giuliano entrou no lugar de Du. O jogador figurou nas 4 partidas seguidas na escalação titular, em 3 delas com Rony e em uma, na última rodada, com Fausto. O camisa 29 estava pendurado e foi poupado. Giuliano esteve em campo em todos os 12 jogos da primeira fase do Paulistão, em 8 deles como titular. Ao todo, ele soma 9 desarmes, 4 cruzamentos, 2 lançamentos, 5 intercepções, 2 dribles, uma virada de jogo, 3 assistências e 7 assistências para finalização. Ainda, tem 2 defesas, 8 rebatidas e é o segundo jogador do timão com mais passes certos, 457, atrás apenas de Fábio Santos, com 621. Por fim, soma 3 finalizações certas, o quinto dentro do clube, 10 faltas cometidas e apenas 6 sofridas. Os dados são do Footstats. Com seu recuo para segundo volante, Giuliano dá mais qualidade para a construção de jogadas e limpa os lances para Renato Augusto, que, em 2023, está mais potencializado. Além disso, consegue driblar, dar passe para gol e finalizar. Para Giuliano, o maior erro do português, hoje no Flamengo, foi não se adaptar ao estilo dos jogadores. Ele muda bastante o estilo de jogo. É um cara que vem de fora, com a mentalidade europeia, um pouco diferente do que tinha tido experiência antes. Ele poderia ter se adaptado melhor ao futebol brasileiro, nossa cultura é diferente. Nosso time é técnico, que gosta de jogar com bola. Uma das primeiras coisas táticas que ele fez, ele mudou a nossa característica, em termos de número foi bom, mas de performance não, iniciou o camisa 21. Para o meia, VP estava fechado em sua própria ideia e
nem mesmo seus auxiliares, tinha a liberdade de trazer novas saídas ou soluções. Além disso, ele revelou, para além da inflexibilidade da personalidade do treinador, que alguns esquemas não eram treinados. A gente treinava pouco, fazia um trabalho específico que não era o ideal. Às vezes, é preciso fazer um treino tático para o jogo. Quando ele chega, vamos jogar a semifinal, do Paulista, contra o São Paulo e o Fagner machuca, jogamos com 3 zagueiros, algo que nunca tínhamos treinado na vida, e logo numa semifinal, falou sobre o assunto. Depois teve vezes em que jogamos com a linha de 5 defensores, que não tinha treinado e nem estava acostumado. Um dia ele disse, olha, já entendi que não funciona, aí no jogo seguinte teve linha de 5 de novo. Isso ia irritando o jogador, complementou. Na última semana, o atacante Roger Guedes falou sobre Vitor Pereira, dizendo que o elenco ficou aliviado com a sua saída. O lateral direito Fagner também já deu sua versão do ambiente. Ele começou a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa quando a gente perdia. E o jogador fica desconfiado, irritado. Perdeu, a culpa é nossa, mas ganhou, esse é o espírito. Teve muito disso, e não foi só uma vez, finalizou Juliano. O camisa 21 tem se destacado bastante com Fernando Lázaro, atuando como segundo volante ao lado de Rony no meio-campo. Até agora, participou de todos os 12 jogos da temporada, com 745 minutos disputados e 3 assistências. O meio-campista Renato Augusto deve ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, que será disputada pelo Corinthians no próximo domingo, às 16 horas, de Brasília, contra o Ituano. Ele teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito constatado. Sem o camisa 8, o técnico Fernando Lázaro terá algumas opções no setor de meio-campo. O primeiro impulso seria escalar Juliano, porém o jogador tem feito boas apresentações como segundo volante. Ainda assim, ele é uma solução de qualidade. Porém, o time tem outras saídas, Paulinho, Maicon ou até mesmo Duqueiroz. Quem vive melhor momento no trio acima é Paulinho. Após quase um ano fora dos gramados, o camisa 15 entrou no decorrer de 7 jogos do Paulistão, totalizando 157 minutos, e foi bem, principalmente no último confronto, contra o Santo André. Na ocasião, ele entrou no lugar do próprio Renato, que sentiu um incômodo no joelho, e fez o gol da virada em 2-1. Yuri Alberto, depois, daria os números finais ao duelo. Foi o primeiro tento de Paulinho em seu retorno aos gramados. Maicon tem mais minutos disputados, 206, em 6 jogos. No primeiro jogo do ano, foi titular na derrota para o Red Bull Bragantino, depois jogou 45 minutos contra o Água Santa, ficou de fora diante da Inter de Limeira e, contra o Guarani, acabou se lesionando. Entre recuperação e perda de espaço, ficou 5 jogos seguidos de fora e voltou já no final do duelo contra o Mirassol. Nos últimos 3 jogos, foram apenas 45 minutos e ele não soma nenhum gol e nem assistência. Por fim, Duqueiroz foi utilizado em 10 jogos, 2 deles, um como titular, como lateral direito em alternativa a Fagner. No restante, jogou pelo meio e surge como uma possibilidade neste cenário. Não tem nenhum gol e nem assistência em 2023. Diante disso, uma provável escalação pode ter Cássio e Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos e Rony, Fausto, Juliano, Fausto, Paulinho, Juliano, Maicon ou Duqueiroz, Adson e Roger Guedes e Yuri Alberto. O Timão recebe o Ituano no próximo domingo, às 16 horas, de Brasília, na Neoquímica Arena, pelo jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. Agora vamos falar de mercado da bola. O atacante Rodrigo Varanda é anunciado como reforço de clube da Série A e não deve voltar ao Corinthians. O atacante Rodrigo Varanda, de 20 anos, é o novo reforço do América Mineiro Sub-20 para a temporada de 2023. O jovem atleta foi emprestado até janeiro de 2024, quando expira o seu contrato com o Corinthians. Rodrigo fez sua estreia pelo Corinthians na primeira partida da temporada 2021, contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abeid Chedid,
duelo que terminou sem gols, ainda sob o comando de Wagner Mancini. O jogador chegou a marcar um gol pelo Timão, no primeiro derby paulista da temporada 2021, confronto que terminou empatado por 2-2. Além de Varanda, Matheus Vital também balançou as redes no clássico. Durante sua carreira, o atacante foi emprestado para o São Bernardo, em 2021, para a Chapecoense, em 2022, e, na última temporada, para o Acritas Choracas, do Chipre. Rodrigo sempre foi dado como uma das promessas da base do Timão, mas teve problemas extracampo quando subiu para o profissional, o que o fez voltar para as categorias de base pelo time profissional do Corinthians. O jovem entrou em campo 8 vezes, marcando apenas um gol e distribuindo uma assistência. O seu último jogo pelo Alvinegro Paulista foi na vitória sobre o Santos por 2-0, em duelo válido pelo Paulistão 2021, na Vila Belmiro. Provável reforço do Corinthians, lidera 3 estatísticas na primeira fase do Paulistão. Um dos destaques do São Bernardo, e do Paulistão, Cristian Barleta, deve ser o novo reforço do Corinthians após o término do estadual. Atuando como meia-atacante, ele lidera algumas estatísticas entre todos os jogadores que atuaram no Campeonato Paulista. Segundo o SofaScore, em 12 jogos disputados na primeira fase do torneio, ele ganhou 61 duelos disputados no chão, seja defendendo ou atacando, sofreu 29 faltas e cometeram 2 pênaltis em cima dele. Em todos estes quesitos, ele foi o primeiro no Paulista. Além das lideranças, ele marcou 4 gols, contribuiu com uma assistência, finalizou 27 vezes, acertando o alvo em 10, deu 17 passes decisivos e recuperou 49 bolas. Todos estes números somados apresentam uma nota média de 7,22. Barleta deve chegar ao Corinthians após o término do Paulistão, onde São Bernardo e Corinthians ainda estão na disputa pelo título. O Berno enfrenta o Palmeiras, líder da classificação geral do torneio e, caso seja eliminado, Cristian deve se apresentar antes ao Timão, para se preparar com a equipe para a disputa da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Nenhuma das partes oficializou a contratação ainda, mas o jovem de 21 anos deve assinar com o Corinthians até o fim de 2025, com o Timão adquirindo cerca de 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele será a terceira contratação do ano, após Romero e Matheus Bidu. Comentem aí o que vocês acham do nosso Timão? Torcida avalia positivamente primeira fase do Corinthians no Paulistão. Após o término da primeira fase do Campeonato Paulista, os internautas avaliaram positivamente o desempenho do Corinthians na competição. Classificado antecipadamente para as quartas de final, quando enfrentará o Ituano, o time conquistou 22 pontos em 12 jogos. Em enquete realizada pela Gazeta Esportiva, 54,9% dos torcedores avaliaram como bom o desempenho do clube no estadual até agora e outros 15,8% classificaram como ótimo. Dessa forma, 70,7% dos votantes avaliaram positivamente o trabalho realizado na primeira fase. Por outro lado, 18,3% avaliaram o Timão na etapa inicial do Paulistão como regular e quase 11% votaram em ruim. Assim, 29,3% dos internautas avaliaram de médio para negativamente o trabalho de Fernando Lázaro e companhia. O Corinthians conquistou, na primeira fase do Paulistão, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, com 19 gols marcados e 10 sofridos. Nos clássicos, uma pedra no sapato no ano passado, foram 2 empates, Palmeiras e Santos, e uma vitória, São Paulo. Ainda, Roger Guedes despontou no ataque e é o artilheiro da primeira fase, com 8 gols, ao lado de Galopo, do São Paulo. Yuri Alberto aparece com 4 assistências, atrás de Rafael Veiga, do Palmeiras, que tem 5, no ranking de passes para gols. Agora, a equipe está se preparando para o jogo único das quartas de final, que acontecerá no próximo domingo, diante do Ituano, às 16 horas, de Brasília, na Neoquímica Arena.